Eu sempre acreditei que minha vida estava finalmente entrando nos trilhos quando conheci minha namorada. Ela era meu refúgio, meu sorriso nos dias nublados. Mas nada poderia me preparar para o vazio que sentiria quando ela simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Lembro-me da última vez que a vi. Estávamos sentados em um banco de praça, falando sobre o futuro, fazendo planos de viagens e sonhos a dois. Eu nunca imaginei que aquele momento seria a última lembrança dela ao meu lado antes do sumiço repentino. No dia seguinte, mandei mensagens, liguei diversas vezes, mas nenhuma resposta. O celular dela só caía na caixa postal. Fui até sua casa, mas a porta estava trancada e não havia sinais de movimento. A angústia começou a tomar conta de mim. Conversei com vizinhos, amigos em comum, até com familiares distantes. Todos diziam a mesma coisa e não sabiam do paradeiro dela. Era como se tivesse evaporado. Minha mente tentava achar explicações, mas só encontrava o silêncio sufocante. A polícia foi acionada. Fiz boletim de ocorrência e passei horas sendo interrogado, como se eu fosse culpado. O olhar desconfiado dos investigadores me feriu profundamente, mas a dor de não ter respostas era muito maior. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Cada manhã eu acordava com a esperança de receber uma mensagem dela, um sinal, qualquer coisa. Mas a realidade me esmagava com o silêncio absoluto que continuava sem explicação. Eu me tornei um homem obcecado por pistas. Vasculhava jornais, redes sociais, qualquer menção que pudesse me levar até ela. Cada boato era seguido de decepção, e cada pista me deixava ainda mais perdido no labirinto da ausência. Minha família dizia para eu seguir em frente, mas como seguir se meu coração ainda estava preso ao dela? A vida parecia congelada no tempo, parada no dia em que ela sumiu. Eu não conseguia imaginar um futuro sem respostas. Havia noites em que eu sonhava com ela, acordava suado, acreditando que a reencontraria ao abrir os olhos. Mas só encontrava o quarto vazio e o silêncio esmagador. A saudade era cruel, como uma faca invisível dilacerando minha alma. Anos começaram a passar, e a esperança se misturava com a dor. Amigos se afastaram, cansados de me ver falando dela, e eu me isolei. Me transformei em uma sombra do que já fui. Mas no fundo, nunca deixei de esperar seu retorno. Um dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade, vi uma mulher de costas. Seus cabelos, sua postura, tudo me lembrou dela. Meu coração disparou e minhas pernas correram antes que eu pudesse pensar. Mas quando a virei, não era ela. A frustração daquele instante me fez perceber o quanto minha mente ainda estava presa no passado. Eu precisava me libertar, mas como apagar alguém que ainda parecia tão viva dentro de mim? A dúvida se tornava meu maior inimigo. Comecei a escrever cartas para ela, cartas que nunca seriam enviadas. Era minha forma de desabafar, de falar o que estava preso em mim. Cada palavra era um pedido desesperado para que ela me ouvisse, onde quer que estivesse. Com o tempo, aprendi a conviver com a ausência. O sofrimento não desaparecia, mas eu o transformava em combustível para seguir. O trabalho se tornou meu refúgio, embora nenhum sucesso profissional fosse capaz de preencher aquele vazio. Por mais que a vida continuasse, a cicatriz do desaparecimento dela permanecia aberta. Eu vivia em constante espera, como se cada segundo fosse um possível reencontro. A esperança era o único fio que me mantinha em pé. Mas no fundo do meu coração, uma voz sussurrava que um dia eu teria respostas. Talvez não fossem as que eu queria, mas eu precisava saber. Mal sabia eu que o reencontro estava mais perto do que imaginava, e a verdade seria cruel. Eu procurava nos lugares que ela gostava de frequentar, da praça onde conversávamos, o café que ela adorava. Ninguém sabia me dar notícias. Era como se tivesse sido engolida pelo vento, apagada da vida de todos de repente. As noites eram as piores.
Eu olhava para o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal dela. O silêncio era ensurdecedor, e eu me perguntava se ainda estava viva ou se simplesmente tinha desistido de mim. Minha família dizia que eu precisava seguir em frente, mas como seguir sem respostas? A ausência dela era um buraco que crescia dentro de mim, consumindo cada plano, cada esperança, cada certeza que eu tinha da vida. Os anos começaram a passar. Eu ainda guardava as fotos, os bilhetes, os presentes simples que ela me dava. Nada conseguia me convencer a jogar fora. Era a única forma de manter viva a ideia de que talvez ela voltasse. Aos poucos, aprendi a esconder minha dor. Por fora, parecia estar bem, mas por dentro eu carregava a saudade como uma doença incurável. Eu sorria, mas em cada sorriso havia uma sombra, a lembrança de quem não voltou. O tempo não me trouxe respostas. Pelo contrário, trouxe ainda mais dúvidas. Eu me perguntava se teria feito algo errado, se fui eu o culpado pelo sumiço dela, ou se era apenas uma história sem final feliz para mim. Algumas pessoas diziam que ela poderia ter ido embora para fugir de problemas maiores. Mas quais problemas? Eu conhecia a vida dela, ou pelo menos achava que conhecia. Talvez houvesse segredos que nunca me contou. Cada aniversário dela, eu sentia uma mistura de dor e esperança. Dor por não tê-la perto, e esperança de que, em algum lugar, ela ainda se lembrasse de mim. Eu me agarrava a essa ideia para não enlouquecer de vez. Até que, um dia, anos depois, algo inesperado aconteceu. Eu estava no metrô, voltando do trabalho, quando vi um rosto familiar entre a multidão. Meu coração disparou. Era ela, mais velha, mas inconfundivelmente ela. Meu corpo congelou. A mente gritava para correr até ela, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Eu não sabia se chorava, se sorria ou se gritava. Ela estava ali, diante de mim, depois de todos aqueles anos. Ela também me viu. Seus olhos, por um instante, se encheram de surpresa, mas logo desviaram, como se quisesse fingir que eu não existia. Esse gesto doeu mais do que os anos de silêncio e de ausência dela. Reuni coragem e fui atrás. A multidão me empurrava, mas nada me impediria de alcançá-la. Toquei em seu ombro, e quando ela se virou, percebi algo estranho em seu olhar. Não era a mesma pessoa que havia partido. Ela parecia cansada, marcada por uma vida dura. Tinha rugas que antes não existiam, e uma tristeza nos olhos impossível de esconder. Mas a maior diferença era a frieza com que me olhava, como se fôssemos estranhos. Preciso falar com você, foi tudo o que consegui dizer. Minha voz tremia, carregada de anos de dor acumulada. Ela suspirou, olhou para os lados, e respondeu com um tom quase frio, de não deveria ter me encontrado. Suas palavras foram como uma faca no meu peito. Eu esperava um abraço, um pedido de desculpas, qualquer explicação. Mas não esperava a rejeição. Era como se o tempo tivesse transformado nosso amor em um peso. Ela saiu andando rápido, e eu, desesperado, corri atrás. Não podia deixá-la escapar de novo. Eu precisava entender, precisava das respostas que tanto procurei durante todos aqueles anos de silêncio e solidão. Ela acelerou o passo na plataforma, como se o metrô inteiro pudesse engoli-la. Chamei seu nome, a voz falhando entre medo e alívio. Quando me encarou de novo, pediu que eu não a seguisse. Disse que havia coisas que eu não entenderia e que minha vida corria risco. Ignorei o aviso e caminhei atrás, mantendo distância. Ela saiu para a rua, atravessando a multidão como quem foge de um incêndio. Alcancei-a numa esquina. Perguntei onde estivera, por que sumiu. Ela respirou fundo, hesitou, e disse apenas: "E não posso falar aqui." Entramos num café pequeno, escondido em uma travessa. Ela escolheu a mesa do fundo, de costas para a porta. Notei que observava o reflexo no espelho,
mapeando rostos. Era outra mulher, cautelosa, tensa, como quem viveu mais anos do que o tempo permitiu. Segurei sua mão, tremendo. Disse que precisava ouvi-la, nem que fosse um pedaço da verdade. Ela a retirou devagar, como quem solta um fio desencapado. Contou que desapareceu para me proteger. Que havia gente perigosa e que olhar para mim já a comprometia. Eu respirei fundo e permaneci ali. Perguntei quem eram. Ela desviou o olhar para a porta e sussurrou que não podia dizer nomes. Disse que aceitaram um trabalho fácil demais, dinheiro rápido, e que quando tentou sair, o favor virou corrente. Ameaçaram a família. E eu estava naquela lista. Eu não aceitava mais viver no escuro. Meu estômago virou um nó. Quis abraçá-la, com medo mantive distância. Perguntei por que não confiou em mim. Ela disse que tentou, que escrevia cartas, e sempre as queimava. Se me envolvesse, talvez eu sumisse também. A culpa a devorava por dentro. Eu precisava entender tudo, custasse o que custasse. Um garçom se aproximou. Ela congelou. Pediu a conta sem tocar no copo. Disse que mudava de endereço todo mês, trabalhava com nomes falsos e evitava fotos. Vivia em alerta. Quando me viu no metrô, quase correu. Mas faltava coragem para fugir novamente. Eu não fugiria daquilo que nos perseguia. Saímos do café em portas separadas. Ela me entregou um papel com horário e um ponto de encontro. Se eu não aparecer, esqueça, murmurou, desaparecendo na multidão. Passei o resto do dia entre a esperança e o pavor de estar abrindo uma porta sem volta. O coração pesava, mas a decisão já estava tomada. No horário marcado, cheguei ao local combinado, um estacionamento vazio. O vento frio parecia sussurrar segredos. Esperei minutos que viraram eternidade, até que ela surgiu, capuz cobrindo metade do rosto. Trazia uma pasta fina, guardada junto ao peito. Nada me faria recuar naquela noite. Ela abriu a pasta e mostrou mensagens, fotos de carros, nomes abreviados. Disse que aquilo não era tudo, mas bastaria para entender por que sumiu. Havia chantagens, cobranças, uma dívida que não era dela. Alguém usou seu CPF para lavar dinheiro. Eu precisava entender tudo, custasse o que custasse. Explodi em perguntas, mas ela ergueu a mão. Contou que denunciar tentará, mas ninguém acreditou. Quando percebeu que a seguiam, escolheu desaparecer. Disse que preferia ser lembrada como partida do que me ver em perigo. Eu, teimoso, a encontrara mesmo assim. Era tarde para voltar atrás, eu sabia. Prometi que não a deixaria mais sozinha. Ela sorriu triste como quem já ouviu promessas parecidas. Disse que se eu quisesse ajudar, teria de aceitar regras, e nada de heróis, nada de atalhos. Só prudência, registro de tudo e uma saída planejada para cada passo. Eu aprenderia a ter paciência e prudência. Concordei. Ela então revelou o nome de um contato confiável, uma jornalista investigativa que sondava o mesmo grupo havia anos. Se algo acontecer comigo, leve a ela, disse, apontando para a pasta. Senti o peso real daquilo em minhas mãos tremerem. Era arriscado, mas a verdade pedia luz. Na madrugada, seguimos para um cofre de aluguel onde guardara backups. Assinei como testemunha. A moça que conheci um dia não existia ali e em seu lugar havia uma sobrevivente metódica, que memorizava placas, horários, rotas de fuga e hábitos de perseguidores. Eu queria respostas, e pagaria o preço. No caminho de volta, notei um carro nos seguindo de longe, faróis baixos. Avisei a ela. Não aceleramos, trocamos de ruas 2 vezes até parar num posto movimentado. O carro passou reto, mas a paranoia ficaria conosco, feito sombra com raízes profundas. Eu não fugiria daquilo que nos perseguia. Decidimos que eu falaria com a jornalista no dia seguinte.
Ela me entregou um chip descartável com instruções. Se eu não atender, não me procure. Procure ela. Eu queria contestar, mas entendi que, pela primeira vez, obedecer era a forma real de protegê-la. Eu jurava não deixá-la sozinha outra vez. Dormi pouco, com a cabeça latejando. No amanhecer, liguei para a jornalista. Sua voz era direta, sem rodeios. Marcamos encontro em um prédio comercial, com protocolo de verificação. Traga o material, não venha sozinho, e desligue o telefone principal, pediu. Eu respirei fundo e permaneci ali. Levei um amigo de confiança, que sabia ficar calado. No elevador, minhas mãos suavam. A jornalista nos recebeu com um olhar de quem já viu muita coisa ruir. Examinaram a pasta, cruzaram datas, respiraram fundo. Isso é maior do que pensei, ela disse. Eu escreveria tudo, linha por linha. Ela explicou que o grupo recrutava gente comum com promessas sedutoras, depois aplicava golpes e criava dívidas fictícias. Para cobrar, usavam vigilância e medo. Quando alguém ameaçava expor, sumia. Minha namorada escapara por pouco, à custa da própria vida. Eu não aceitava mais viver no escuro. Perguntei como provar sem nos expormos ainda mais. A jornalista disse que precisaríamos de 3 frentes e garantir segurança, blindar provas em múltiplas mãos e despertar interesse de promotores atentos. O tempo, porém, era nosso inimigo apressado. Eu seguiria ao lado dela, acontecesse o que fosse. Saí da reunião com uma missão concreta de mapear as últimas aparições do carro que nos seguiu e identificar padrões. Senti-me útil pela primeira vez em anos, não apenas um homem ferido. Era parte de um plano. Eu ia recompor os pedaços dela e os meus também. Eu aprenderia a ter paciência e prudência. À noite, nos falamos por mensagens cifradas. Combinei um novo encontro rápido, apenas para entregarmos senhas. Ela pediu que eu ficasse a metros de distância, sem abraços, sem impulsos. A saudade é um luxo perigoso, escreveu. Doeu porque era verdade. Eu não aceitava mais viver no escuro. Fui ao ponto combinado, uma passarela perto da rodoviária. Vi-a surgir, leve como quem não quer ser vista. Entreguei um envelope ou recebi outro. Nossos olhos conversaram mais do que nossas bocas. Quando dei 2 passos, ela já era vento, outra vez. Eu precisava entender tudo, custasse o que custasse. De volta para casa, percebi que a fechadura tinha arranhões novos. O estômago gelou. Revirei os cômodos, nada faltava, mas alguém estivera ali. Liguei a luz da sala e encontrei, no chão, uma fotografia nossa, antiga, virada para baixo. Tremi inteiro. Eu queria respostas, e pagaria o preço. Liguei para a jornalista e relatei. Ela pediu que eu não dormisse ali, que ficasse na casa do meu amigo por uns dias. Quem deixa recado assim quer que você saiba que foi encontrado. Meu coração martelava. O jogo, agora, era também contra o relógio. Eu não fugiria daquilo que nos perseguia. Passei a carregar um caderno no bolso, anotando tudo, rostos recorrentes, placas, horários. A rotina virou estratégia. Descobri que prestar atenção era uma forma de amor. Cada linha escrita era um lembrete de que desistir não salvaria ninguém. Eu aprenderia a ter paciência e prudência. 2 dias depois, minha namorada mandou apenas coordenadas e um horário. O local, um parque à beira-rio, cheio de corredores. Fui com antecedência e dei 2 voltas antes de sentar. Ela apareceu de boné e óculos. Sorriu rápido, sem mostrar os dentes. Eu estava cansado de promessas vazias. Trouxe notícias duras, uma moça do grupo havia desaparecido após tentar sair. Era um aviso. Eles estão impacientes, disse, apertando os dedos. Não pude conter a raiva. Ela pediu calma, raiva sem direção é o atalho preferido de quem nos caça.
Eu aprenderia a ter paciência e prudência. Perguntei se ela confiava em mim de verdade. Ela assentiu. Confiar, confio. Temi por você. Pediu que eu aprendesse o básico de contravigilância, pelo menos até que a matéria fosse ao ar. Prometi estudar. Prometi ficar. Prometi sobreviver com ela. Eu jurava não deixá-la sozinha outra vez. Voltei a sentir algo parecido com esperança. Não a esperança romântica de antes, mas a que nasce do terreno duro da realidade. Eu queria a mulher que amei, sim, mas queria, sobretudo, que ela ficasse viva para escolher o futuro com o próprio nome. Eu aprenderia a ter paciência e prudência. No fim daquela semana, recebemos a primeira ligação anônima, uma voz metálica dizendo que certas histórias valiam mais quando não contadas. Respirei fundo, deixei o recado gravado e encaminhei à jornalista. A verdade estava despertando inimigos que preferiam sombras. Antes de dormir, peguei nossa foto caída e a coloquei de volta na moldura. Não para idealizar o passado, mas para lembrar quem éramos antes do medo. Prometi a mim mesmo, olhando para nós dois, que, se a verdade custasse caro, pagaríamos juntos, passo a passo. Os anos haviam passado, mas dentro de mim ainda restava um vazio imenso. O sumiço dela me moldou de uma forma que eu nunca tinha previsto. A cada amanhecer, a lembrança do seu rosto retornava, misturada ao peso da incerteza que nunca consegui dissipar. Mesmo tentando seguir em frente, tudo parecia incompleto. Relacionamentos, amigos, trabalho e nada conseguia preencher a ausência que ela deixará. Era como se minha vida tivesse parado no tempo, congelada no dia em que desapareceu. Então, uma manhã comum, recebi uma mensagem inesperada no celular. O número era desconhecido, mas o conteúdo fez meu coração disparar. Precisamos conversar. Eram palavras simples, mas carregadas de um significado devastador. A mensagem trazia um endereço e uma hora marcada. Minhas mãos tremiam ao segurar o celular. O medo de descobrir uma verdade cruel me paralisava, mas a esperança de revê-la me empurrava a seguir adiante, contra todos os instintos. No horário combinado, fui ao local, uma cafeteria discreta no centro da cidade. Entrei com o coração acelerado e os olhos varrendo o ambiente. E lá estava ela, sentada à mesa, como se o tempo não tivesse passado. Meu coração quase parou. Ela estava mais magra, o olhar cansado, mas era inegavelmente ela. Por alguns segundos, não consegui me mover. Tudo o que reprimi por anos veio à tona naquele instante, em silêncio e choque absoluto. Ela me olhou, com lágrimas já se formando nos olhos. Quando levantei a mão em um gesto tímido, ela respirou fundo e disse: "Me desculpa por tudo. Preciso te explicar. Mas saiba que nunca deixei de pensar em você." Sentei-me diante dela, sem conseguir dizer nada. Apenas ouvi. E o que ela revelou partiu meu coração em 1000 pedaços. Disse que havia sido sequestrada, levada para longe contra a própria vontade, e que só agora conseguirá escapar. As palavras dela soavam surreais, mas a dor em seus olhos era inegável. Contou detalhes do cativeiro, da solidão e do medo. Disse que, durante todos aqueles anos, sua única força para sobreviver era a lembrança do nosso amor. Meu corpo inteiro tremia. Eu queria acreditar, mas também sentia um peso estranho, como se algo ainda estivesse sendo escondido. Havia buracos na história, pausas longas, olhares desviados que me deixavam inquieto. Quando perguntei quem a sequestrou, ela desviou o olhar. Murmurou que não podia dizer, que era perigoso demais. Insisti, mas ela apenas balançou a cabeça, pedindo paciência. Aquela omissão me corroía por dentro. Decidi não pressionar naquele momento. Estava feliz demais por tê-la de volta. Mas, dentro de mim, uma chama de desconfiança começava a crescer. Eu precisava da verdade completa, custasse o que custasse.
Nos dias seguintes, voltamos a nos encontrar. Ela estava tentando se adaptar à liberdade, mas ainda carregava medos profundos. Olhava para trás a cada esquina, como se alguém a seguisse. O trauma estava estampado em cada gesto. Certa noite, depois de uma longa conversa, ela desabou em lágrimas e confessou que não foi apenas um sequestro. Foi muito pior do que isso. Meu coração disparou, sentindo que a revelação definitiva estava prestes a surgir. Ela contou que havia se envolvido, sem perceber, com pessoas perigosas antes de me conhecer. Quando quis sair, eles a impediram. O desaparecimento não foi apenas um crime, foi uma fuga desesperada de algo muito maior. Com lágrimas nos olhos, disse que meu nome também havia sido ameaçado. Por isso nunca tentou contato e tinha medo de que, se eu fosse atrás dela, eu também me tornasse alvo. Suportou o inferno para me manter vivo. Meu coração se despedaçou ao ouvir isso. A raiva se misturava ao amor, a dor à gratidão. Como pude viver tantos anos acreditando que ela simplesmente me abandonou, quando na verdade ela estava salvando minha vida? Ela segurou minha mão com força e disse: "Vá agora que consegui escapar, eles podem vir atrás de mim. Mas não quero mais fugir sozinha. Se você ainda me ama, precisamos enfrentar isso juntos." Eu não hesitei. Apesar do medo, sabia que não poderia abandoná-la de novo. Disse que a amava e que estava disposto a arriscar tudo para protegê-la. Pela primeira vez em anos, senti que meu coração batia com propósito. Mas sabia que precisávamos de ajuda. Procurei a polícia, contei tudo o que sabia. Foi arriscado, mas não havia outra escolha. Eles começaram a investigar discretamente, enquanto nos orientavam a sermos cautelosos em cada passo. O medo era constante. Cada barulho estranho, cada carro parado na rua parecia uma ameaça. Vivíamos em alerta máximo, mas, ao mesmo tempo, cada momento juntos era precioso. Era como renascer em meio ao perigo. Certa madrugada, recebemos uma ligação anônima: "Ela não devia ter voltado. Agora, vocês dois vão pagar." O sangue gelou em minhas veias. A ameaça que pairava sobre nós havia acabado de se tornar realidade. A polícia intensificou a proteção, mas sabíamos que a batalha estava apenas começando. Não era apenas uma questão de segurança, era uma guerra contra o passado sombrio que ela havia carregado em silêncio por tanto tempo. Mesmo diante do perigo, prometi a mim mesmo que não a perderia outra vez. Não importava o que viesse, eu lutaria ao lado dela. O amor que sobreviveu à distância e ao sofrimento agora era minha maior força. Nos olhamos nos olhos e fizemos uma promessa silenciosa: e nunca mais permitir que o medo ditasse nossos destinos. Não éramos mais reféns do passado. Estávamos prontos para reescrever nossa história, juntos, acontecesse o que acontecesse. Foram meses de tensão, investigações e medo. Mas, no meio disso, aprendi que o amor verdadeiro é capaz de resistir até as piores tempestades. Aprendi também que a dor pode se transformar em coragem quando há alguém por quem lutar. Ela não era mais a mesma garota que conheci, e eu também não era o mesmo homem. Mas juntos éramos mais fortes, mais conscientes da fragilidade da vida e da preciosidade do amor que quase nos foi roubado. O tempo passou, e as ameaças diminuíram. Não sei se vencemos de fato ou apenas fomos esquecidos. Mas decidi não viver mais no medo. Decidi viver cada dia ao lado dela como se fosse o último. Olho para trás e vejo quanto sofrimento passamos. O desaparecimento dela quase me destruiu, mas também me ensinou o valor da resiliência. Hoje sei que a vida pode ser cruel, mas também pode nos dar segundas chances. A mulher que um dia desapareceu sem deixar rastros agora caminha ao meu lado todos os dias. Não como vítima, mas como sobrevivente. E eu a amo ainda mais por tudo que enfrentou em silêncio. Nossa história não foi fácil, mas foi real, marcada por dor, medo, esperança e, no fim, amor.
E é isso que quero que fique para sempre, e a certeza de que, apesar de tudo, escolhemos lutar e permanecer juntos. E se você acompanhou até aqui, quero agradecer do fundo do coração. Inscreva-se no canal, ative as notificações e diga nos comentários a cidade de onde está assistindo. Sua participação é o que mantém viva essa jornada de emoções. Até mais!